Boa noite, irmãos e irmãs da Congregação Batista Regular em Jacumã. Sou o pastor Maxwell e espero poder estar encontrando todos vocês aí na sua casa, sim, mas todos em paz, com saúde, na graça e na misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo 10 de maio, quero lembrar a todas as mães, quero lembrar da minha mãe, dar um feliz Dia das Mães para ela. E para todas as mães também da nossa congregação, que Deus abençoe a todas vocês nessa importante missão que Deus lhe concedeu de educar, disciplinar muitas vezes sim, e instruir na palavra de Deus a seus filhos. Então, sintam-se abraçadas e um feliz Dia das Mães para todas vocês. Sabendo que Deus está nos protegendo, estamos debaixo da graça, da proteção, da misericórdia de Deus. Também queremos ser gratos pelo cuidado que Ele tem tido com cada um de nós. Exaltemos e louvemos ao nosso Deus em gratidão pela nossa vida, por nossa saúde. Domingo passado, observamos algumas evidências de um cristianismo autêntico. Na ocasião, aprendemos que tais evidências consistem no amor fraternal constante, no amor conjugal puro e no amor à providência divina. São evidências claras para aqueles que são verdadeiramente cristãos. Estas coisas estarão sendo reproduzidas naturalmente em suas vidas. Hoje, chegamos ao final da carta aos Hebreus. Chegamos nos últimos versículos. Iremos contemplar a seguinte mensagem: o cristianismo e a igreja. Hebreus capítulo 13, do versículo 7 até o versículo 25, o último versículo do capítulo. Hoje iremos contemplar como deve ser a relação daqueles que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e a sua igreja, a sua congregação local, que é o corpo de Cristo, a união dos salvos pelo sangue em Cristo Jesus. Qual deve ser o compromisso, o procedimento, as atitudes de um crente verdadeiro junto à sua igreja, junto à sua congregação? Estas perguntas vamos responder agora e ao longo do nosso estudo em forma de lições. E a primeira lição que temos a aprender esta noite é: considerai vossos pastores. Versículos 7, 17 e 24. Deus, em sua bondade, em sua graça e sua misericórdia infinita, tem concedido à sua igreja guias, ou seja, pastores, que tenham cuidado de zelar, de orar, de buscar, de cuidar de cada ovelha do Senhor Jesus Cristo. Isso ele fez, o Senhor Jesus o fez, para que concedesse, para que a sua igreja pudesse ser edificada, para que todos os santos pudessem ser edificados espiritualmente. Homens instituídos de autoridade para conduzir o rebanho de Deus, o rebanho do Senhor. Autoridade, mas é uma autoridade amorosa, não é uma autoridade ditatorial, mas em amor Deus constituiu homens para cuidar do seu rebanho. Homens instituídos por Deus de sabedoria para guiar o rebanho do Senhor Jesus Cristo. Homens fiéis ao Senhor Jesus, homens fiéis ao Evangelho, homens fiéis à pregação da palavra de Deus. O versículo 7 nos diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente até o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Quais guias e pastores devemos observar diante do versículo exposto? Quais os pastores que devemos imitar, buscar por exemplos em sua vida para trazer para as nossas vidas? O texto diz que homens
que tiveram um bom testemunho de fé. Homens que lutaram um bom combate, que guardaram a fé, que completaram a carreira cristã. Estes são os que nós devemos observar. Homens que serviram fielmente a Deus. Homens que zelavam pela sã doutrina, que não abriam mão das convicções bíblicas. Homens que guardavam a sua fé. Sobre estes, o texto diz: imitai a fé que eles tiveram. Preste atenção que o termo pregaram a palavra de Deus qualifica os pastores, os quais nós devemos considerar sua vida. Não devemos considerar aqueles charlatões, mercenários, enganadores, falsos profetas, apóstolos, que deturpam a palavra de Deus, que comercializam o evangelho. Estes, não devemos nem sequer atentar nem olhar para eles. Ignore. Mas aqueles que são fiéis, que pregam a palavra, que zelam pelas ovelhas de Deus e pela sã doutrina, observe o procedimento e a vida destes pastores. No versículo 17 encontramos algumas das obrigações que todo cristão, membro de uma igreja, de uma congregação local, deve ter para com o seu guia ou para com o seu pastor. Algumas das obrigações, porque a lista é muito grande. Observe comigo, o versículo 17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem devem prestar contas a Deus, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Nós, pastores, que pregamos fielmente a palavra de Deus, também temos, irmãos, o cuidado com a sua alma, com a sua vida, com o seu fiel procedimento diante do Senhor Deus e da sua igreja. Oramos por você, nos preocupamos com você e com o seu bem-estar espiritual, mas também físico e carnal. Oramos para que Deus lhe dê sabedoria para que você viva. Por isso, muitas vezes, vamos pegar sim no seu pé. Vamos ter o cuidado de pastorear, de arrebanhar, de mostrar que você está indo por um caminho errado. Que o caminho que você está seguindo não é um caminho bom diante de Deus. Um caminho errado em pecados. E vamos estar assim cuidando de cada um de vocês. Pois desejamos apacentar as ovelhas e o rebanho do sumo pastor. E fazemos isso com responsabilidade, porque um dia nós iremos prestar contas de cada um de vocês a Deus. De cada ovelha que Deus coloca sobre os nossos cuidados, nós vamos prestar contas. Por isso o nosso cuidado com cada uma de vocês, com cada irmão, cada ovelha do sumo pastor, comprado com o seu precioso sangue. Isso fazemos com alegria, servimos fielmente ao Senhor. Porém, quando pastores encontram uma igreja rebelde que resiste à sua autoridade esta dada por Deus, toda a congregação sofre. Todos nós sofreremos. Sofre a igreja, sofre os diáconos, sofre o pastor. E este, por sua vez, não pastoreia as ovelhas como deveria. Pastoreia com gemido, com dores, quando encontra oposição diante da igreja. Isso não é proveitoso nem para o pastor, nem para a igreja. Por isso, a palavra de Deus nos exorta: sede submissos, obedecei, estejam todos unidos com o seu pastor. Temos outras obrigações, irmãos, a ensinar nas Escrituras Sagradas. Outras obrigações da igreja para com o pastor.
outras obrigações do pastor para com a igreja. Mas hoje eu quero me ater apenas ao texto, aos Hebreus. Em outra oportunidade nós podemos conduzir um estudo mais detalhado sobre isso, as responsabilidades do pastor para com a igreja e a da igreja para com o seu pastor. Mas isso fica para uma outra ocasião. Nossa segunda lição nesta noite consiste em conserve a sã doutrina, versículos do 8 ao 16. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, diz o verso 8. Ele faz uma ligação do versículo 7, da questão de observar, atentar para o pastor e agora em conduzir ou se portar diante da sã doutrina. Observar a sã doutrina, conservar a sã doutrina. Jesus Cristo é imutável, ele não muda, a sua palavra não muda, ela é sempre a mesma, embora que muitas vezes aplicamos e podemos aplicar ela de diferentes maneiras, mas a doutrina entrega por Deus a nós, através da sua palavra, ela é a mesma para todos nós. Ele deseja que nós apreciemos e consideremos toda a doutrina, todos os ensinamentos que nos foram entregues. Não podemos dar ouvidos a qualquer doutrina. E para você que não sabe, doutrina é um conjunto de ensinamentos sobre as coisas pertinentes a Deus. Doutrina da salvação, doutrina do pecado, doutrina da igreja. Então, são conjunto de informações, de ensinamentos entregues por Deus a nós, para que possamos seguir, para que possamos obedecer, para que possamos considerar em nossa vida. Não podemos nos envolver com doutrinas estranhas, aquilo que não está na Bíblia, aquilo que é torcido para justificar os erros do ser humano. Esta não podemos dar ouvidos. Tudo o que precisamos saber de Deus está na Bíblia e está claro. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se eu tenho um texto que eu não compreendo, eu vou ler, vou buscar na própria Bíblia a explicação para aquele texto, que Deus a dará em outros textos. Uma igreja sem a sã doutrina é uma igreja sem rumo, é uma igreja incapaz de agradar a Deus, pois os seus membros, eles têm pouquíssimo conhecimento doutrinário, pouquíssimo conhecimento bíblico. Crentes que são analfabetos bíblicos, crentes que não leem, crentes que preferem novelas, vídeos no Instagram, Facebook, YouTube, e são submetidos a qualquer vento de doutrina ou pensamentos. E estes acolhem como se estivessem certos. Olhem, comparem estas novelas bíblicas, entre aspas, que são apresentadas, leiam o texto de referência e você vai ver que tem muita fantasia e muita heresia nestas novelas. Olhem os vídeos que aparecem por aí no Instagram, Facebook, YouTube, com ventos de doutrinas ou doutrinas estranhas. Compare com a Bíblia. Leia a palavra de Deus para que você aprenda sobre Deus e possa discernir as falsas doutrinas. Crentes que não examinam as Escrituras, que têm preguiça de ler a palavra de Deus. Isto gera uma falta de convicção doutrinária clara, falta de um posicionamento firme em determinadas áreas da vida. Isso tem levado pessoas a escutar e se alimentar de muita garapa, de água com açúcar. Pessoas que se alimentam sem nenhum sustento. E eu tiro isso como exemplo na minha própria vida, meus irmãos. Assim que eu me converti, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, ok? Eu lia esporadicamente, como eu acho que a maioria de alguns crentes ainda hoje, velhos na fé, mas leem aleatoriamente.
E nesse período, no início da minha caminhada cristã, existia um pastor, João Ribe Palharim, ele tem um programa de rádio aí, e eu, quando vinha da faculdade, eu ficava escutando esse cidadão. Achava boa a pregação dele. Mas quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a comer carne, lasanha, coisas gostosas, consistentes, firmes, eu comecei a perceber que aquilo era garapa, que aquilo não me satisfazia mais, que aquilo não me alimentava, porque eram doutrinas levadas pelo vento. Quando um crente não lê a Bíblia e não tem posição doutrinária firme, ele perde o sentido de pertencimento da igreja local. Acha que toda denominação, que toda igreja é a mesma coisa. Ah, pastor, é tudo a mesma coisa, é ter todo o cântico. Ah, o pastor vai pregar ali, vai falar algumas coisas, é tudo a mesma coisa. Não, não é. Existem igrejas sérias, comprometidas com a sã doutrina de Deus. Igrejas que têm pastores que são comprometidos com as suas ovelhas. Igrejas que prezam pela palavra de Deus. Isso leva a um menor comprometimento com a igreja local, quando as pessoas acham que tudo é a mesma coisa. Em todas as áreas, elas não se comprometem, porque tanto faz eu estar ali como estar aqui. Elas não se comprometem no serviço, nos ministérios, no auxílio financeiro, que é a obrigação de todo crente. Quando não há comprometimento, existe também um trânsito religioso, sem vínculos formais à igreja. Pessoas que vão, que entram, que saem da igreja sem nenhum compromisso. Porque elas não leem a Bíblia, porque elas não são firmadas nas doutrinas de Deus, porque elas não conhecem a Deus e não sabem distinguir as igrejas que pregam a palavra de Deus, as igrejas sérias, responsáveis para com os seus membros, para com as suas ovelhas, para com a palavra de Deus. Elas não saberão distinguir e acham que toda a igreja é a mesma coisa. Quando a igreja não tem uma posição doutrinária firme, também vai sobrar posições indefinidas sobre comportamentos dos seus membros. O que eu devo fazer? Como eu devo me comportar diante de tal situação? Como eu devo me vestir adequadamente? Quando uma igreja não tem uma doutrina firme, seus membros vagam por indecisões, não tem convicção da palavra de Deus. Percebam os problemas de uma igreja sem uma doutrina firme? Perceberam, irmãos? Uma igreja bem doutrinada é uma igreja que não negocia com os princípios da palavra de Deus, diz o versículo 9. Não negocia. O que vale, o que importa é o que está na palavra de Deus. Uma igreja bem doutrinada, ela não tem vergonha de se identificar com o Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo para esta igreja. Versículo 13. Uma igreja bem doutrinada é uma igreja que louva ao Senhor com a sua vida, com a vida dos seus membros, pois louvor é vida. Uma igreja bem doutrinada, os crentes louvarão a Deus com a sua vida. Uma igreja bem doutrinada é uma igreja que faz o que é agradável a Deus. Versículo 16. Conserve a sã doutrina. A terceira e última lição sobre o cristianismo e a igreja que eu tenho para nós esta noite: coopere com a igreja local. Versículos 18 ao 25, diversos ensinamentos, diversos conselhos do autor à carta aos Hebreus, acredito eu que Paulo. De diversas maneiras, nós somos exortados a cooperar com a congregação a qual pertencemos. E aqui, nestes versículos, encontramos algumas delas. Podemos cooperar com a igreja orando um pelos outros.
Podemos cooperar com a igreja mantendo um bom testemunho e vivendo para a glória de Deus. Versículo 18. Cooperamos com a igreja quando dispomos a nossa vida para servir a Deus, servir aos irmãos, permitindo com que Ele nos aperfeiçoe em todo o bem, para servirmos ainda mais. Versículo 21. Como é maravilhoso, irmãos, pertencer a Deus, fazer parte desta família de crentes em Cristo Jesus, ser ovelha do sumo sacerdote e servir a uma igreja local. Como é maravilhoso ter a certeza da salvação em Cristo Jesus, saber que fui comprado e lavado no seu precioso sangue. Não porque eu sou melhor que ninguém, de forma alguma, pois eu sou o maior, talvez o pior dos pecadores, mas pela graça de Deus fui salvo e fui redimido dos meus pecados. Você também pode receber a Jesus Cristo como Salvador de sua vida e viver para a glória de Deus. Você também pode crer no Senhor Jesus Cristo e receber a salvação, o perdão eterno dos teus pecados. Você pode ser aperfeiçoado, rendendo-se à vontade de Deus para cumprir a sua vontade, a vontade do Senhor. Coopere com a sua igreja local, coopere com a sua congregação. Receba as exortações da palavra de Deus e as que vêm do Senhor Jesus, muitas vezes por intermédio dos guias, dos pastores, que zelam e preservam a sã doutrina e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Corrija o que é necessário em sua vida. Considere o seu pastor, conserve a sã doutrina e coopere com a igreja local. 3 lições que todos nós, como cristãos, devemos aprender para um bom testemunho diante do mundo e diante da nossa congregação. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus vos dê uma boa noite. E se você precisa receber a Jesus Cristo como Senhor, se você precisa da certeza dessa salvação, de aconselhamento bíblico, aqui está o meu telefone. Você pode ficar à disposição para ligar para mim. Também em nossa igreja temos o pastor Jeffrey, temos os nossos diáconos. Todos nós estamos à disposição para te ajudar naquilo que for preciso. Que Deus abençoe a todos vocês e uma boa noite em Cristo Jesus.